Varela no ar, o programa do Varela está começando agora diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013, 22 horas e 12 minutos na capital cearense. O Varela no ar, o programa do Varela, na direção-geral Lucas Varela, Naira Varela e Monalisa Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos os mais de 69 mil acessos ao nosso programa. Agradecemos o carinho do nosso querido público. E nós faremos uma homenagem musical ao nosso querido público que nos acompanha, né? Na internet, no YouTube, no mundo inteiro, Varela no ar, o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Então, Se Você Disser Que Não Me Ama, de Roberto Erasmo Carlos, né? Um grande sucesso do rei Roberto Carlos, nossa homenagem a todos os seus fãs e ao seu parceiro tremendão Erasmo Carlos e todos os seus fãs, a nossa homenagem a todos os seus fãs e ao nosso querido público que nos acompanha, né? Nossa homenagem no nosso programa de hoje. Assim, nossos instrumentos, né, do acústico, né? Se você disser que não me ama, tem que me dizer mais de uma vez. Tem que me fazer acreditar em coisas que eu não quero ouvir. Tem que dizer tudo que eu detesto, que não me suporta, que eu não presto. Tem que repetir por muitas vezes que já não quer saber de mim. Tem que me dizer coisas horríveis, inacreditáveis, impossíveis. Coisas que um homem não suporta ter que ouvir de uma mulher. Tem que me dizer que eu vá embora, me botar daquela porta fora. E mesmo assim não sei se desse jeito em tudo isso vou acreditar. Tem que disfarçar o seu desejo, não se excitar quando eu te beijo, porque qualquer pequeno gesto seu é um bom motivo para eu ficar. Que o amor é lindo, né? Então, se você disser que não me ama, né, de o rei Roberto Carlos, nossa homenagem ao nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, né, o nosso programa Varela no ar, o programa do Varela. Diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, né, e as nossas indicações para o nosso querido público. Indicamos para o nosso querido público o programa Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. É na TV Diária, a TV do Nordeste, a nossa TV, domingo, às 21 horas e 30 minutos, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. São mais de 13 anos de sucesso na TV cearense, né? Na TV Diária. Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. A apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. E indicamos também a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim nós estamos
cumprindo o que está escrito na palavra de Nosso Senhor, né, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, onde está escrito: E disse-lhe Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregar a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, que está contido nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na palavra de Nosso Senhor, para toda a humanidade. Todo aquele que crê e for batizado, né, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, né, será condenado. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura de hoje, do nosso programa, nós faremos uma homenagem musical para o nosso querido público, né? Para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, né? Oração a São Francisco, não é? Oração a São Francisco. É a nossa homenagem ao nosso querido público. O nosso programa Varela no Ar de hoje, né? Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, não é? Assim, a nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube. A oração a São Francisco, não é? Então, hoje, agora nós continuaremos a leitura da palavra do Nosso Senhor, né? No Varela Anual, programa do Varela, quinta-feira, hoje, 21 de fevereiro de 2013, 22 horas e 21 minutos na capital cearense. Continuaremos a leitura da palavra do Nosso Senhor, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, o programa do Varela Anual, a direção-geral Lucas Varela na área, Varela e Mona Lisa Varela. E enviamos um cordial abraço para todo o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube. Já contamos com mais de 69 mil acessos ao nosso programa, né? Então, nós continuaremos hoje a leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, né? Na sua quarta parte, Viagem de Jesus a Jerusalém, tópico 1, capítulo 11, do versículo de São Lucas. Como se deve orar, capítulo 11, versículo 1.
E aconteceu que, estando orando em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2. E Jesus lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Versículo 3. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, tópico 2. Parábola do amigo importuno. Versículo 5. Disse-lhe mais: Se qualquer de vós tiver um amigo, e for ter com ele à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Versículo 6. Porque um meu amigo acaba de chegar à minha casa de uma jornada, e não tenho o que lhe pôr diante. Versículo 7. E ele, respondendo lá de dentro, lhe disser: Não me sejas importuno, já está fechada a porta, e os meus filhos estão também, como eu, na cama. Não me posso levantar e dar-tos. Versículo 8. E se o outro perseverar em bater, digo-vos que no caso que ele se não levantar a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães houver mister. Versículo 9. Portanto eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Versículo 11. E se algum de vós outros pedir pão a seu pai, acaso dar-lhe-á ele, porventura, em lugar de peixe, uma serpente? Versículo 12. Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe-á um escorpião? Versículo 13. Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará Espírito bom aos que lhe pedirem. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, tópico 3. O poder de Jesus contra Belzebu. Versículo 14. E estava Jesus lançando um demônio, e ele era mudo. E depois de ter expelido o demônio, falou mudo, e se admiraram as gentes. Versículo 15. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios. Versículo 16. E outros, para o tentarem, lhe pediam que lhes mostrasse algum prodígio do céu. Versículo 17. E Jesus, quando viu os pensamentos deles, lhes disse: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e cairá casa sobre casa. Versículo 18. Pois se Satanás está também dividido contra si mesmo, como estará em pé o seu reino? Porque vós dizeis que em virtude de Belzebu é que eu lanço fora os demônios. Versículo 19. Ora, se é por virtude de Belzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem os lançam? Por isso eles serão os vossos juízes. Versículo 20. Mas se pelo dedo de Deus lanço os demônios, é certo que chegou a vós o reino de Deus. Versículo 21. Quando um homem valente guarda armado o seu pátio, estão em segurança os bens que possui. Versículo 22. Mas se, sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencer, este lhe tirará todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Versículo 23. O que não é comigo é contra mim, e o que não colhe comigo desperdiça. Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda pelos lugares secos buscando repouso,
e como não acha, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Versículo 25. E depois de vir, ele a acha varrida e adornada. Versículo 26. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando na casa fazem nela habitação. E vem o último estado deste homem a ser o pior do que o primeiro. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que foste criado. Versículo 28. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, tópico 4, o sinal de Jonas. Versículo 29. E como o povo vinha concorrendo, começou Jesus a dizer: esta geração é uma geração perversa. Ela pede um sinal e não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 30. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta nação. Versículo 31. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens desta nação e condená-los-á, porque veio do cabo do mundo ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, sabei que aqui está quem é maior do que Salomão. Versículo 32. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra esta gente e condená-la-ão, porque fizeram penitência ao pregar-lhe Jonas. Entretanto, sabei que aqui está quem é maior do que Jonas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, tópico 5, a luz do testemunho. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a põe em um lugar escondido, nem debaixo de um alqueire, mas sobre um candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Versículo 34. O teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será lúcido. Se porém for mau, também o teu corpo será tenebroso. Versículo 35. Olha, pois, bem que a luz que é em ti não sejam trevas. Versículo 36. Se, pois, o teu corpo for todo lúcido, sem ter parte alguma tenebrosa, todo ele será luminoso e alumiar-te-á como uma luzerna de brilhante luz. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, tópico 6. Denúncia contra os escribas e fariseus. Versículo 37. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, se sentou à mesa. Versículo 38. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque se não tinha lavado ele antes de comer. Versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Versículo 40. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Versículo 40. Daí, contudo, versículo 40. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? É uma pergunta, né? Versículo 41. Dai contudo esmola do que é vosso, e eis aí que todas as coisas vos ficam sendo limpas. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a casta de ervas, e que desprezais a justiça e o amor de Deus. Pois estas eram as coisas que importava que vós praticasseis, sem entretanto omitirdes aquelas outras. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter nas sinagogas as primeiras cadeiras,
e de vos saúdam e de vos saúdem na praça. Versículo 44. Ai de vós que sois como os sepulcros que não aparecem e que os homens que caminham por cima não conhecem. Versículo 45. Então respondendo um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, tu falando assim também a nós outros nos afrontas. Versículo 46. Mas Jesus lhe respondeu: Ai de vós outros também, doutores da lei, que carregais os homens de obrigações que eles não podem desempenhar, e vós nem com um dedo vosso lhes aliviais a carga. Versículo 47. Ai de vós que edificais sepulcros aos profetas, quando vossos pais foram os que lhes deram a morte. Versículo 48. Por certo que bem testemunhais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles na verdade os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandar-lhes-ei profetas e apóstolos, e eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Versículo 50. Para que a esta nação se peça conta do sangue de todos os profetas, o qual foi derramado desde o princípio do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos declaro que a esta nação se pedirá conta disto. Tem escrito contra aqui, mas se pedirá conta disto, né? Versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que depois de ter desarrogado a vós a chave da ciência, nem vós outros entrastes, nem deixastes entrar os que vinham para entrar. Versículo 53. E como ele lhes falava desta sorte, começaram os fariseus e doutores da lei a apertá-lo com fortes instâncias e a quererem-no fazer calar com a multidão das questões a que o obrigavam a responder. Versículo 54. Armando-lhe desta maneira laços e buscando ocasião de lhe apanharem da boca alguma palavra para o acusarem. Aqui nós concluímos, meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor, a leitura da palavra do nosso Senhor no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, na sua quarta parte, viagem de Jesus a Jerusalém, no seu capítulo 11, no seu capítulo 12, né? Seu capítulo 12, primeiro tópico, autenticidade e testemunho. Depois, o sentido da vida, ser rico para Deus. Não, o 12, não é o 11. É o capítulo 11 que nós acabamos de concluir a leitura. Nos seus tópicos, como se deve orar, parábola de um amigo importuno, que é o segundo tópico. O terceiro, o poder de Jesus contra Belzebu. Quarto tópico, o sinal de Jonas. O quinto tópico, a luz do testemunho. O sexto tópico, denúncia contra os escribas e fariseus, né? Então, concluímos a leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, em todos os seus 54 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra do Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, na sua quarta parte, não é? Viagem de Jesus a Jerusalém, no seu capítulo 12, a autenticidade e testemunho, né? Nos nossos próximos programas, nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até o nosso próximo encontro, nossos próximos encontros, se Deus quiser.